Senhor, nós somos gratos, meu Pai, pela oportunidade, o privilégio que temos de estar aqui reunidos como povo do Senhor, como aqueles, ó Deus, que são resgatados pelo Teu sangue precioso, ó Pai. Fomos comprados, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, e que assim, ó Pai, compomos a Tua igreja, o Teu corpo. Ó Pai amado, abençoa esse dia, abençoa, Deus, esse período da manhã, o período da tarde, que possa ser, ó Deus, de grande crescimento para todos nós, conhecimento, ó Deus, da Tua palavra, do que o Senhor espera de cada um de nós. Ó Pai amado, que tudo isso redunde em glória, honra e louvor ao Teu santo e Tu nome. Nós oramos assim, ó Pai, e rogamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Então, como o presbítero Anderson já mencionou, eu sou o reverendo Nelson. Eu nasci em São Paulo, mas fui criado no Pará, em Altamira do Pará. Minha esposa está aqui também, está ajudando a Marisa ali atrás, eu creio, a Sadi. E nós estamos já há 10 anos na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Inicialmente chegamos ali para colaborar com o reverendo Leandro Lima na implantação dos pequenos grupos. E depois também com a vinda do reverendo Sérgio, que veio acrescentar. E aí nós estamos na congregação do Grajaú também, agradeço os irmãos da congregação que estão aqui. E esse trabalho de pequenos grupos, irmãos, tem sido estudado por todos nós da equipe, tem sido reavaliado, tem sido testado e tem sido modificado, adaptado, porque nós queremos ter um modelo próprio, um modelo que de fato seja bíblico e reformado, né? Porque acontece no Brasil um problema que a maioria das igrejas, quando ouvem falar em pequenos grupos, já há aquele susto por causa da relação ou da aproximação que tem com igreja em células ou mesmo G12. Né? Então, algumas igrejas tradicionais, algumas igrejas reformadas, acabam dando um passo para trás, porque já, por não conhecer, já identifica com esses movimentos. Né? Mas, na verdade, nós precisamos entender um pouquinho que os pequenos grupos, eles não têm nenhuma relação doutrinária ou mesmo de prática com os movimentos de G12 ou mesmo movimento em células. Só para a gente entender um pouquinho, reunião em pequenos grupos é bíblico. O reverendo Leandro vai falar sobre isso na parte da tarde, né, sobre a teologia, os princípios bíblicos dos grupos pequenos. Mas aqui já só dando uma breve adiantada, você percebe que quando Deus chama o seu povo, Deus estabelece que as unidades, as menores unidades de uma sociedade são grupos pequenos, porque começa na família. Então você tem uma família que é a menor unidade de uma sociedade. E a igreja é composta de famílias. Antes de Abraão, antes de Deus chamar Abraão, isso quem diz é Berkoff, que não existia a igreja institucional. Existia o que se chamava então de igreja nas casas. Então você vê aí que a igreja ela tem uma relação com as casas muito grande. Né? Esse puritano, William Cartwright, ele diz que as casas são o berçário da igreja. Né? As casas são os berçários da igreja. De fato, se você observar que a igreja começa numa casa, numa família, e ela também está sempre subdividida em grupos, em pequenas unidades, nas casas, então você já tem aí esse princípio. E quando a gente observa mesmo algumas situações em que Deus organiza o seu povo, por exemplo, na saída do Egito, na caminhada pelo deserto, quando Moisés estava em dificuldade de liderar aquele povo. Então, o seu sogro lhe recomenda que ele então dividisse aquele povo em pequenas unidades, em grupos de 10, em grupos de 50, em grupos de 100, em grupos de 1000. Como é que funcionavam essas unidades? A menor unidade ali a gente percebe que era um grupo de 10. Aquele grupo de 10 tinha um líder sobre eles.
de forma que qualquer necessidade que aquele grupo tivesse, eles poderiam recorrer inicialmente àquele líder. Se o líder não resolvesse, ele trazia então ao líder de 50, porque um grupo de 50 eram 5 grupos de 10. E tinha um líder sobre eles. E assim o grupo de 100 eram 2 grupos de 50, mas eram 10 grupos de 10. Então você veja que a organização do povo de Deus para melhor caminhar pelo deserto, de forma que eles não precisassem ficar desde manhã até a madrugada para falar com Moisés, eles então resolveram essa situação. E assim a gente vê que a própria igreja do Novo Testamento inicia nas casas. A gente vê várias referências no Novo Testamento da igreja nas casas. Depois que nós vamos ter então a igreja institucional, porque eles se reuniam no templo, mas quando a gente pensa, eles se reuniam no templo de casa em casa, não era um templo como a igreja que nós temos hoje. Era em alguma parte do templo de Jerusalém que era lhes permitido ficar ali, e eles se reuniam em grande congregação, mas se reuniam também de casa em casa. Então, estes são princípios muito básicos que todos vocês já sabem. Isso, por si, é suficiente para nós entendermos que a reunião em pequenos grupos não é um modismo, não é algo que foi inventado pelo Paul Yong-Soo, ou René Terranova, ou os proponentes de qualquer um desses grupos modernos. Agora, evidentemente que os reformadores, eles valorizavam estas reuniões. Quando você lê alguns livros dos puritanos, como O Gigante de Deus, ou outros livros a própria teologia puritana, você vai perceber que eles eram bastante simpáticos a reuniões nas casas. O Packer diz que uma reunião nas casas durante a semana seria algo comum entre os puritanos, quando as autoridades permitiam. Porque quando você entende o período do puritanismo, você vai observar que há certas complexidades nesse período. Uma delas era que não era permitido, com que as autoridades não permitiam com facilidade que as pessoas se reunissem nas suas casas, enfim. Mas quando isso era possível, eles valorizavam, se reuniam. E isso foi o que conferiu também ao movimento puritano toda aquela busca pela santidade, pela piedade, por estar mais perto de Deus e conhecer a Deus. Então, irmãos, o que eu quero trazer para vocês não tem nada de modismo, não é uma cópia simplesmente irrefletida, não é algo que a gente viu, a igreja tal faz isso, vamos adotar também. Não, nós já estamos trabalhando com isso há 10 anos e sempre reavaliando e buscando na palavra de Deus os princípios e sempre colocando mais aproximado possível daquilo que nós queremos ser bíblico e até mesmo dentro do contexto presbiteriano. Isso também é importante. Evidentemente que os movimentos modernos, movimento de células, ou mesmo G12, na década de 70, Paul Yong-Soo, na Coreia, ele começou a reunir-se em grupos pequenos, ali eles chamavam de células, e de fato houve um grande crescimento, de forma que a igreja dele veio se tornar a maior igreja do mundo, de milhões de membros. Na década de 80, o René Terranova, lá de Manaus, ele copiou esse movimento, mas ele já copiou até mesmo distorcido, porque até então eram reuniões em células. Ele copiou um outro modelo, que é então o G12, que é baseado numa visão do seu fundador, de que ele deveria implantar grupos de 12 pessoas, e cada um daqueles 12 deveriam formar um outro grupo de 12, e aí isso era baseado também em acampamentos, onde se fazia várias coisas que são totalmente heréticas. Então, quando chegou esse movimento G12 no Brasil, as igrejas históricas ficaram todas escandalizadas, evidentemente, porque não é um movimento bíblico. No entanto, quando algumas igrejas começaram a trabalhar pequenos grupos no modelo não copiado de G12, houve essa confusão. Então as pessoas falam, é G12 e tudo.
Então, o que eu quero que vocês saibam é que não tem nenhuma relação com o movimento de G12. É de fato uma estrutura própria que você mesmo pode avaliar biblicamente. À tarde vamos ter a oportunidade também de ouvir o reverendo Leandro e orando a Deus para que Ele nos oriente, nos ensine sobre isso. O fato é que nós temos trabalhado com pequenos grupos na Igreja de Santo Amaro já há 10 anos. Houve um bom crescimento. E o importante de tudo isso é que não é um crescimento aleatório. É um crescimento onde as pessoas são discipuladas, fazem profissão de fé, fazem classe, catecúmenos. E, de fato, há toda uma preocupação de um crescimento saudável e não um crescimento a qualquer custo. Ok, irmãos? Então, dito isto, eu queria falar um pouco acerca de como implantar os pequenos grupos. Tá? Os irmãos poderão fazer perguntas quando quiserem. Eu gosto dessa frase aí. Esse Reader III, ele escreveu um livro pela editora Cultura Cristã, A Revitalização da Sua Igreja Segundo Deus. Ele diz o seguinte: o sistema de pequenos grupos não é apenas uma boa ideia, uma invenção social ou uma manobra psicológica. É um sistema derivado da Bíblia que promove a plenitude do discipulado. Ele trabalha bastante essa coisa da revitalização da igreja. A tese dele nesse livro é que, pelo menos no contexto americano, não é muito distante do nosso também, 80% das igrejas têm menos de 100 membros. E aí ele fala que precisa haver um movimento de revitalização dessas igrejas. E aí ele sugere, o trabalho de pequenos grupos como uma ferramenta para revitalizar as igrejas. É um livro da editora Cultura Cristã, vale a pena ter esse livro. O que são os PGs? O que são pequenos grupos? Eu coloquei aqui uma definição que você vai perceber que ela tem um compromisso com a palavra de Deus e também com a estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os pequenos grupos são unidades básicas da membresia da igreja, cerca de 15 pessoas, que se reúnem semanalmente nos lares, visando crescimento e encorajamento mútuos, bem como dinamizar as estruturas de pastoreio, evangelismo e discipulado. É importante frisar, irmãos, que, de acordo com a nossa proposta, a estrutura de pequenos grupos é diferente, então, como já mencionei, da igreja em células, porque no sistema de igreja em células, cada célula é uma igreja independente. Ela não está jurisdicionada a um núcleo ou a uma liderança geral. Cada célula é uma igreja. Ali eles fazem casamento, ali eles fazem batizado, recolhem dízimo. Então, enfim, tudo acontece na própria célula. O sistema de pequenos grupos é diferente. Aliás, em 2012, a própria IPB, a Secretaria Executiva, Comissão Executiva da IPB, reunida em 2012, estudou um documento que chegou até o Supremo Concílio, perguntando qual era a diferença entre pequenos grupos e células. Então, a comissão estudou, avaliou e chegou à seguinte decisão. É uma resolução de 2012, a CE resolve informar que a igreja em células não é o mesmo que pequenos grupos, que permanecem jurisdicionados ao conselho da igreja local, os quais têm importância na vida da igreja, contribuindo para a comunhão e instrução. Então, os pequenos grupos, como eu coloquei aqui, eles são unidades básicas da membresia da igreja, eles estão jurisdicionados ao conselho da igreja, ao pastor da igreja, e eles são apenas unidades básicas que se reúnem durante a semana para evangelismo, pastoreio e discipulado. Ok? E qual é, então, a estrutura da reunião do pequeno grupo? O que acontece na reunião, quando o grupo se reúne? Como é que funciona, então, o PG? Vamos ver, então. O primeiro estágio é o que nós chamamos de encontro. Aliás, a gente divide são 5 estágios em 5 Es. Você vai observar que cada um destes estágios começa com a letra E. O primeiro estágio é o encontro.
O que é esse encontro? É quando as pessoas estão chegando. Geralmente, os pequenos grupos, eles se reúnem às 20 horas, às 8 horas da noite. Então, ali, próximo das 8, as pessoas estão chegando, estão se cumprimentando, enfim, estão chegando ali naquela casa. E é importante, então, que o líder, ele chame a atenção de todos para que se assentem em círculo. E ali ele pode fazer uma pergunta, que nós chamamos de quebra-gelo, né? Uma pergunta simples, que apenas para tirar a pessoa ali do seu individualismo, do seu ambiente, ou mesmo até, às vezes a pessoa chega não está se sentindo bem à vontade, pode ser um visitante que está ali pela primeira vez. E pense, o ambiente de igreja, para o não crente, geralmente é um pouco ameaçador, né? O não crente chega, não conhece as pessoas, ele acha que vão fazer alguma pergunta da Bíblia, ou mesmo que, não sei, ele chega cheio de preconceitos. E quando você faz uma pergunta simples, não ameaçadora, então ele pode interagir de maneira mais tranquila. É uma pergunta do tipo, a pergunta é feita a todos os que estão presentes. Apenas um exemplo, o líder pode dizer, eu gostaria que cada um de vocês dissessem para nós onde você morou entre os 7 e os 12 anos de idade. É uma pergunta que não vai comprometer, não vai constranger ninguém. E aí cada um tem a oportunidade de falar, entre os 7 e os 12 anos, eu morava em tal cidade e tal. E você pode perguntar, e quantos irmãs você tem? É coisas bastante simples. Ou, na sua infância e adolescência, quem eram as pessoas mais próximas de você? Veja que são perguntas que vão criar ali uma certa interação, né? Ou do tipo, compartilha alguma coisa durante essa semana, que aconteceu durante essa semana, que foi um motivo de alegria ou um motivo de preocupação. Um motivo de gratidão ou um motivo de preocupação. Então, cada um pode falar. Veja que é apenas uma forma das pessoas chegarem, se assentarem e começar, então, a interagir. Nós chamamos isso, então, de quebra-gelo, né? Então, chamado encontro. Para resumir, o encontro, então, a primeira parte da reunião, ela tem o objetivo de apenas interagir entre você e eu, de você para mim. As atividades que são feitas são dinâmicas, breves ou perguntas breves, né? A atmosfera não ameaçadora e dura mais ou menos 15 minutos. Cada pessoa pode falar em cerca de 1 minuto, né? Considerando um grupo de até 15 pessoas. É importante que, nesse momento, não se faça nenhum tipo de aplicação, né? Às vezes as pessoas acham, olha, a gente fez aqui o copo, você viu que o copo estava meio cheio, meio vazio, tal. Não precisa fazer esse tipo de coisa, tá? Cada um tem uma perspectiva e tal. A ideia não é essa, não é fazer aplicação ou nada, é apenas gerar interação entre as pessoas. Então, após essa primeira parte do encontro, imediatamente já começa o segundo estágio que nós chamamos de exaltação. Tá? Então, qual foi o primeiro estágio? Encontro. O segundo estágio, exaltação. Tá? É importante também saber que não há necessidade de fazer transição de uma parte para outra. Né? De repente, o líder deixou alguém incumbido de liderar o quebra-gelo. Aí a pessoa que liderou o quebra-gelo fala, agora eu passo a palavra para o Anderson, que vai conduzir, né? Não precisa de nada disso, porque o ambiente do PG é um ambiente informal, né? De informalidade, então não precisa ter essa formalidade. A pessoa que estava incumbida para conduzir essa segunda parte, que é a exaltação, ela mesma já se antecipa e já chama as pessoas à adoração, anunciando os cânticos. O que acontece nesse momento? Então, são entoados cânticos de louvor e adoração a Deus. Aí sim, pode ser a pessoa que ficou incumbida, sendo o líder ou alguém que foi incumbida por ele. A pessoa que ficou incumbida dessa parte, ela pode fazer uma oração, né, porque foi feito ali quebra-gelo, interação, as pessoas estão ali ainda nesse clima. Aí a pessoa pode falar, então nós vamos fazer uma oração agora, pedindo a Deus que abençoe a nossa reunião e tal. E já anuncia, nós vamos cantar então alguns cânticos de louvor a Deus. Aí é importante que o grupo tenha um livrinho de cânticos, né?
E é importante também que esses cânticos sejam os cânticos que são entoados na igreja, né, para que não haja diferença, ou mesmo que haja problema com cânticos que não sejam teologicamente compatíveis. Então, os mesmos cânticos que se cantam na igreja são os do livrinho. O grupo precisa ter, todos precisam ter o livrinho na mão. Então, anuncia, vamos cantar o cântico número 1, a alegria está no coração. E aí todos cantam. E aí depois já anuncia o segundo cântico. Vamos cantar então agora o cântico número 45, né? Deus, somente Deus. Não precisa fazer nenhum tipo também de introdução a cada cântico, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia que tem que fazer um comentário antes ou depois do cântico, né? O famoso sermonete. Não precisa, né? Basta então anunciar o cântico e começar a cantar. É bacana se tiver alguém que toque violão, né, para acompanhar. Se não tiver nenhum instrumentista, pode-se, sei lá, pedir para alguém fazer um playback. Eu sei que no grupo do Hamilton, lá no grupo Sabará, né, a gente fazia isso, né, Hamilton? Cadê o Hamilton? Está ali. A gente gravava os cânticos, né, e depois, quando eu não estava, eles colocavam lá o áudio e se cantava. Então, esse momento é um momento de cânticos, de adoração, de louvor a Deus. Resumindo, é o segundo E, exaltação. O objetivo é louvar e exaltar a Deus. As atividades são cânticos de louvor, a atmosfera de reverência e gratidão. Duração são 3 ou 4 cânticos, mais ou menos, aproximadamente uns 20 minutos também. Ok? Então, qual é o primeiro estágio do grupo? Encontro. O segundo estágio, exaltação. Muito bem, então vamos passar para o terceiro estágio da reunião do PG, que é, então, a edificação. Tá? A edificação. Bom, não precisa de muita explicação para entender que esse estágio é o momento, então, da exposição bíblica, né? É o momento em que o líder ou alguém que o líder incumbiu para fazer isso, trará uma mensagem bíblica. Essa mensagem bíblica, nós temos feito atualmente, e eu creio que tem sido a melhor opção experimentada até aqui, ela é uma mensagem que foi preparada pelos pastores ou pelos coordenadores do projeto. Tá? Antes nós fazíamos assim, a gente deixava que cada líder ou cada pessoa que fosse nessa hora trazer a edificação, que ela mesma preparasse o seu estudo, preparasse a sua reflexão. Já houve também, há igrejas que fazem também o modelo seguinte, eles pedem para que durante o sermão no domingo, os membros do grupo anotem o sermão, o que foi pregado, e durante a reunião do PG se trabalha a questão das aplicações, né? O que foi que o pastor aplicou, qual foi o texto que ele usou, de que maneira foi aplicado, e ali pudesse então expandir a aplicação. Também é um bom modelo, mas desses que nós já usamos, o melhor que eu percebo é realmente quando os pastores preparam os estudos e já entregam para os líderes. Tá? Então, a pessoa que ficou incumbida disso, evidentemente, deve ter estudado com antecedência, e na hora da reunião, ele vai ler o texto proposto, o texto bíblico, no caso, né? Ele não vai ficar lendo o estudo durante a reunião, senão fica uma coisa monótona, né? Então, ele já estudou antes, ele vai ler o texto bíblico e vai trazer, então, algumas informações contextuais daquela passagem, e então ele abre para a participação dos componentes do grupo, das pessoas que estão participando, para falarem sobre a compreensão delas, do que o texto está dizendo, de que maneira pode ser aplicada na vida delas, enfim, há esse espaço para a interação. E no final, então, o líder faz as aplicações, cuidando sempre para não deixar devagar, né, não sair do tema, ou mesmo para não deixar criar debates inócuos, debates que não vão chegar a lugar nenhum. Ou seja, ele vai garantir que aquela passagem vai ser trazida de maneira correta e que as pessoas vão receber um ensino e vão saber de que maneira aplicar nas suas vidas, ok? O ambiente, embora seja um ambiente descontraído, é um ambiente de reverência, evidentemente. Nós precisamos sempre nos lembrar que a reunião do PG, ela tem uma proposta de informalidade. Não é porque é informal que seja irreverente. Veja,
biblicamente, nós percebemos que o ensino ele pode ser dado de várias maneiras, né? No Antigo Testamento, um pai poderia ensinar acerca da lei do Senhor para o seu filho, né? Ao deitar, ao levantar, sentado em sua casa ou andando pelo caminho. Então você percebe que o ensino ele se dá de maneira formal ou informal, né? O próprio Jesus Cristo ele ensinava em cima de um barco, ou numa montanha, ou numa lavoura de grãos, mas ele também ensinava na sinagoga, né? Quando ele ensinou na sinagoga, ele leu o livro, se assentou e começou a ensinar. Então, cada ambiente exige, né, um comportamento. Então, lembre-se que a ideia aqui da exposição bíblica no PG é informal, embora seja reverente, mas também não confundir com o ensino formal da igreja. E também saber que uma coisa não substitui a outra, né? O ensino no pequeno grupo, aliás, as reuniões de pequenos grupos, elas não substituem os cultos dominicais, né, de forma alguma. Então, as pessoas elas não podem ficar entendendo que porque elas vão no PG, elas não precisam ir na igreja, nos cultos solenes, né, receber o ensino formal na escola bíblica dominical, ou mesmo a adoração comunitária no templo. Ok? Uma coisa não substitui a outra. Então, resumindo, nós observamos então que esse período da edificação, o objetivo é que Deus fale conosco através da sua palavra. A atividade é a exposição bíblica informal e participativa. A atmosfera é de dependência do Espírito Santo e atitude de servo. Esse período também dura de 20 a 30 minutos. Ok? Então, o primeiro estágio qual foi? Encontro. O segundo, exaltação. E o terceiro, edificação. Vamos falar os três agora em sequência. O primeiro, encontro, exaltação e edificação. Muito bem. Então nós vamos agora para o quarto estágio, que nós chamamos de evangelismo. Tá? É o quarto estágio que nós chamamos de evangelismo. Nesse estágio, o que acontece? A atividade principal são as orações. É o momento em que nós oramos uns pelos outros, como diz na palavra de Deus. É o momento em que nós levamos as cargas uns dos outros, como nos diz Gálatas 6. É o momento em que nós apresentamos a Deus as nossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças, como diz Filipenses 4, 6. É o momento em que nós oramos uns pelos outros, como diz Tiago 5,16. É o momento em que nós consideramos uns aos outros, né, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, como diz Hebreus capítulo 10, 24. Então, o Novo Testamento está cheio de passagens que nos ensinam sobre a mutualidade. O pequeno grupo é um ambiente, né, propício para esse tipo de relacionamentos saudáveis, relacionamentos construtivos. Né? Então, é um momento em que nós vamos orar uns pelos outros. Esse momento é dada a oportunidade para que cada pessoa apresente o seu motivo de oração ou de gratidão. Mas por que então que nós chamamos de evangelismo, sendo que é um momento de oração? Porque esse momento, e é fundamental que aconteça isso no grupo, é o momento em que cada participante apresenta os nomes de pessoas que eles querem alcançar para Cristo Jesus. É o momento em que cada participante deve trazer nome de pessoas do seu convívio e que ele gostaria de apresentar o evangelho a essa pessoa. E não só isso, que ele gostaria de trazer essa pessoa no pequeno grupo. E não só isso, que ele gostaria de trazer essa pessoa na igreja. E que gostaria de ver essa pessoa sendo discipulada, sendo batizada, professando o nome do Senhor Jesus e se tornando membro da igreja. Então, a gente faz, na primeira reunião, ou nas primeiras reuniões, é importante que o líder, então, peça para que cada componente do grupo apresente esses nomes de pessoas que ele convive. Então, essas pessoas são pessoas da família, amigos, colegas de trabalho ou da escola, pessoas que você convive. Com certeza, se você fizer um exercício mental, você vai lembrar de pelo menos 10 pessoas que convivem com você, mas que ainda não são convertidas. E a Bíblia nos ensina a apresentar estas pessoas diante de Deus em oração, para que elas conheçam o Evangelho.
O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, verso 1, ele diz: irmãos, a minha súplica e a minha oração em favor deles são para que sejam salvos. Então o apóstolo Paulo orava para que pessoas que ele pregava fossem salvas. A gente vai ter muitas outras passagens que nos ensinam que nós devemos apresentar diante de Deus aquelas pessoas que nós gostaríamos de vê-las recebendo a Cristo como Senhor e Salvador. Por exemplo, lá em Ezequiel capítulo 36, verso 37, nos diz assim: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Então, Deus quer ser solicitado para que ele multiplique a sua igreja, para que ele multiplique os membros da sua igreja como um rebanho. Então é o momento que a gente vai orar e interceder pelas pessoas que ainda não fazem parte do grupo de Cristo. O próprio Senhor Jesus nos dá esse exemplo também, quando ele orou na oração sacerdotal, ele orou por aqueles que são teus. Ele disse: Pai, eu oro por aqueles que são teus. Ou seja, mesmo sabendo que eles são eleitos, mas Jesus Cristo orou por eles. E aí nós temos o quinto estágio, e esse é um dos que eu mais gosto, é o empanturrar. Eu acho que deu para perceber, Então, esse momento é um momento de um lanche, então, um lanche de comunhão, onde após as orações, então, todos se dirigem a um local ali, na própria casa, onde podem participar de um pequeno lanche, para fortalecer os relacionamentos. Essa parte não pode ser excluída, tá? Tem gente que fala assim: não vai precisar. Precisa ter, sim. Opa. Vamos lá. Obrigado. Então é o empanturrar, Essa parte não pode ser excluída, porque é o momento em que vai fortalecer os relacionamentos. Tá? É o momento em que, de repente, alguém trouxe um visitante e você não teve a oportunidade de conversar com aquele visitante. Então ali, com um lanchinho ali, tomando um refrigerante, comendo algum salgadinho, alguma coisa, você pode conversar com ele, E é importante que todos os componentes do grupo, se alguém trouxe um visitante, todos os componentes do grupo devem dar as boas-vindas, devem dar atenção, conversar, perguntar aonde mora e se interessar de fato por ele. E até mesmo oferecer um discipulado, em uma ocasião oportuna. Oferecer um discipulado para ele. Então é um momento de descontração e fortalecimento da comunhão. Ok? Então vamos falar então os 5 estágios da reunião do pequeno grupo. Vamos lá? Encontro, exaltação, edificação, evangelismo e empanturrar. Okay? Só não pode exagerar nessa parte, tá? Do empanturrar. Vocês percebem o resultado aí depois, Ok, gente? Muito bem. Então, essa é a estrutura da reunião do pequeno grupo. Quanto tempo demora uma reunião de pequeno grupo? O ideal é que demorasse em torno de 1 hora e 20, Que não fosse muito demorado, tá? Porque se você começa às 8 horas, 20 horas, é bom que termine até 9h30, Que as pessoas começam já então a se arrumar para voltarem para suas casas. No contexto de São Paulo, evidentemente, as pessoas no outro dia levantam cedo, de repente podem pegar trânsito, enfim. Então é importante até também para que o anfitrião isso não se torne cansativo, para a pessoa que recebe o grupo na sua casa. Ok? Então a gente tem que ter esse cuidado. Ainda com relação a esse lanche, o líder precisa fazer uma escala, onde cada reunião, uma subdivisão desse grupo traga esse lanche. Então, ali um grupo de 3, olha, essa semana é esse grupo, na outra semana é outro grupo. Isso funciona muito bem, os grupos de Santo Amaro fazem isso e funcionam muito bem. Não se deve deixar para o anfitrião, porque imagina, senão ninguém, não ia ser fácil, para receber toda semana na sua casa e ter que oferecer o lanche, Então isso precisa ter muito cuidado para não se tornar pesado para o anfitrião. Ok? Agora eu quero falar um pouquinho acerca da estrutura de liderança. Nós falamos o que acontece no pequeno grupo, na reunião em si. Agora eu quero falar acerca da estrutura da liderança. Bom, cada grupo ele tem um líder, ele tem auxiliares e ele tem os anfitriões do grupo.
Como é que funciona isso? O líder, ele é aquela pessoa que conduz o grupo, ele é alguém que é uma pessoa madura, um crente comungante da igreja, né, em plena comunhão, evidentemente, alguém que seja fiel, alguém que seja ensinável, alguém que seja humilde e alguém que se interesse por pessoas. Então, o líder, ele vai auxiliar até mesmo no pastoreio destas pessoas, porque ele vai conduzir aquele pequeno grupo como se fosse um rebanho, né? Que de fato é um rebanho, né? Ele está sob a orientação do pastor da igreja, do conselho da igreja, mas é alguém que está sendo também treinado para cuidar de pessoas. E veja, irmãos, que isso é uma coisa assim que eu mesmo fico muito animado com isso, porque o pequeno grupo ele acaba se tornando uma escola de líderes. A maioria das igrejas, quando vai eleger presbíteros ou diáconos, tem muita dificuldade. Porque quando olha para a igreja, tem uma certa escassez de homens de Deus, homens que sejam prontos para assumir presbiterato, diaconato. Mas quando você tem pequenos grupos e você tem ali homens que já estão liderando, que já estão cuidando de pessoas, que já estão pastoreando, não é difícil de você achar, né? Fico muito alegre que o presbítero Anderson mesmo, né? O Cláudio até estava falando ali, olha, eu conheci esse menino ainda, né? Pequeno. O presbítero Anderson foi auxiliar de grupo, líder de grupo, e naturalmente a igreja vai enxergando alguém como alguém que cuida de pessoas, que está apto para assumir um presbiterato. Então olha que bênção, né? Sim. De ser líder auxiliar. Líder auxiliar não pode. Agora, ser líder anfitrião, né? Você quer falar? Ok, boa tua pergunta. Eu já falo, tá? Já chego aí. Então, assim, irmãos, esse líder é alguém que vai conduzir o grupo, que vai, então, definir tarefas, né? Ele não precisa fazer tudo. Ele não precisa conduzir a adoração, conduzir a edificação, conduzir o momento do evangelismo, da oração. Não, mas ele é alguém que coordena tudo isso, ele pode delegar estas funções a pessoas do grupo, ok? E ele, então, vai ter auxiliares. Veja, não é vice-líder, tá? Eu já vi algumas pessoas falando, ele é o vice-líder. Não, não existe vice-líder, tá? É igual aí, né, a questão enfim, tem... não existe vice-liderança. É o líder e os auxiliares. Então não precisa ser apenas um vice. São vários vices, são vários auxiliares. Esses auxiliares são pessoas que estão sendo treinadas para liderar o próximo grupo na multiplicação. Então o líder ele vai caminhar com esses auxiliares de forma que eles estejam sendo preparados para a liderança do próximo grupo. E os anfitriões, aí eu coloco no plural, porque é o casal, no caso, né? O casal que recebe, ou a família que recebe o grupo na sua casa. Tá? No nosso modelo, a gente trabalha toda semana a mesma casa, tá? A gente não fica mudando de casa. Então, esses anfitriões, eles são fixos, né? Toda semana acontece a reunião naquela mesma casa e no mesmo horário. Então, respondendo agora a pergunta da Tauana, veja, o melhor é que não haja esse acúmulo de funções, né? A pessoa, às vezes, ela é anfitrião, ela é líder, né? Então, fica um pouco mais acumulada as tarefas. Mas, em havendo necessidade, isso não prejudica, tá? Isso não prejudica. Agora, o melhor é quando você tem mais pessoas, porque, veja, a multiplicação do grupo, ela acontece, primeiramente, com a multiplicação da liderança. Então, a gente precisa sempre fomentar o aumento de líderes, né? Então, quando a gente acumula tarefas, a gente não está fomentando o aumento de líderes. E aí, quando precisa multiplicar, a gente não tem líder, né? Porque uma pessoa, um anfitrião, ele é também o líder, então ele não vai poder sair da sua própria casa, né? Ok? Tudo bem, então? Jóia. Então, gente, a primeira estrutura, a estrutura do PG, é essa. Ela tem o líder, os auxiliares e os anfitriões. Todos eles devem ser membros da igreja, comungantes, em plena comunhão, pessoas fiéis, dedicadas a Deus, pessoas frequentes na igreja, nos cultos, escola dominical, nos trabalhos da igreja, né? Ele não pode, se isolar, achar que agora o grupo é a igreja dele, de forma alguma, e para isso você vai ter uma outra estrutura de liderança acima deles, tá? Veja, são pessoas que, de fato, amam o reino, amam
cuidar de pessoas, amam caminhar com pessoas. Tá? Então, é preciso escolher com muito cuidado estes líderes. A próxima estrutura que a gente fala é a estrutura geral. Tá? A estrutura geral, então, como eu já falei, todo esse projeto ele deve estar pela aprovação do conselho da igreja. Então, não adianta, por exemplo, às vezes um membro, né, da igreja frequentou um grupo, viu, achou legal e falou assim, eu queria que na igreja esse trabalho. Né? Mas se não tiver a aprovação do conselho, ou mesmo do pastor geral, dificilmente você vai conseguir conduzir um trabalho assim. Então, isso parte da liderança, né, do pastor, da igreja, do conselho. Tá? Então, o pastor ele é sempre o orientador geral de toda essa estrutura. Ele é sempre o líder máximo, ele está sempre conduzindo, reunindo com os líderes, aparando arestas e conhecendo, sabendo das situações de fora desse contexto. Ok? E aí, você vai ter também o coordenador de pequenos grupos, né, e você vai ter os supervisores. Então, aqui, os supervisores, eles estão lidando diretamente com cada líder, reunindo com os líderes que estão sob a sua supervisão, né, sabendo da situação, indo também na reunião dos grupos. O coordenador ele está acompanhando os supervisores, também em reuniões que são mensais, para saber como está o andamento das coisas, juntamente com o pastor. Então você tem essa estrutura de liderança. Ok? Sim? Sim, é o coordenador, o supervisor. Veja, é bom até a pergunta da Nauzira. Esses irmãos, eles já foram auxiliares de grupo, já foram líderes de grupo, então eles conhecem bem, né, toda a estrutura, caminham com a estrutura, e agora eles estão auxiliando os líderes, né? Então eles estão visitando os grupos, estão caminhando com os grupos. Então, evidentemente, é que é melhor que eles fiquem somente para fazer isso. Se estiver na casa dele, aí fica difícil para sair também, né? Ok? Muito bem. Eu queria falar então das 5 características de um pequeno grupo. Quais são essas características? O encontro é semanal. Então, irmão, essas características, eu penso que elas não podem ser negociadas, porque para ser um pequeno grupo precisa ter essa estrutura. É importante até que se diga que muitas igrejas elas fazem os cultos nos lares, né? Então, a igreja presbiteriana sempre teve cultos nos lares. Mas o culto nos lares, ele é diferente do pequeno grupo, porque os cultos nos lares você faz uma vez, mas não tem aquela obrigatoriedade de fazer na outra semana. Então, vamos supor que um irmão ou uma família pode pedir um culto. Olha, pastor, eu queria que fizesse o culto na minha casa quinta-feira, vamos fazer um culto lá, vou chamar os vizinhos e tal. Aí se faz, é uma bênção, acontece aquilo ali, a palavra de Deus é pregada, né? Mas não quer dizer que na outra semana vai ter. Então, o culto nos lares ele é um evento único, né? O PG é semanal, toda semana. Então, se é quinta-feira, às 8 horas, toda quinta-feira, às 8 horas. Se é na quarta, toda quarta, às 8 horas. Ou tem grupos que também preferem às 7h30 ou 8h30, vai dependendo então da dinâmica do próprio grupo. Ele é fora do templo, né? Quando você faz no templo, ele perde essa característica do aconchego do lar. Né? Ele perde essa característica de ser numa casa, num ambiente familiar, num ambiente informal. Até por ser no templo, já existe uma certa formalidade. Né? Então, quando você chama um visitante para ir por exemplo, quando você convida alguém para ir na igreja, é muito comum isso. Né? Essa pessoa, às vezes, ela nunca foi numa igreja evangélica, ou foi muito pouco. Ela está cheia de preconceitos. Ela tem preconceito de crente, ela tem preconceito de pastores, ela acha que vão ficar pedindo dinheiro, vão ficar colocando a mão na cabeça dela, empurrando e expulsando o demônio. Né? Então, ele vai ter um monte de preconceito. Né? Então, por ser num templo, já existe essa dificuldade. Quando é numa casa, o ambiente é um pouco mais informal, você tem mais facilidade para trazer alguém. Agora, veja, gente, não estou dizendo aqui de forma alguma que você não deva convidar pessoas para ir à igreja diretamente. Faça isso, continue fazendo. Só estou dizendo que, às vezes, o visitante ele aceita com mais facilidade a reunião na casa. Ok? Então, por isso que é fora do templo.
Outra coisa, precisa acontecer evangelismo. Precisa o grupo ter aquela lista de oração pelos de fora, precisa as pessoas se importarem de sempre estarem convidando alguém para que esteja ali. Precisa haver o discipulado também, ou seja, aquelas pessoas de fora que começam a vir ao grupo, em algum momento elas precisam ser então já discipuladas, né? Elas precisam começar o discipulado. Então, entenda uma coisa, discipulado também é uma coisa que acontece de maneira formal e informal, né? O discipulado informal é aquele que você convive com a pessoa, de vez em quando você fala ali um princípio, alguma coisa, você mostra para ela na sua vida, você está discipulando. Mas o discipulado formal é aquele que você convida a pessoa para sentar numa mesa com a Bíblia aberta e trazer ensino bíblico para aquela pessoa. Okay? Então, o discipulado formal precisa acontecer. O encontro do grupo já é um discipulado informal, mas o formal é você e a pessoa. Não é no grupo, durante a reunião, é você e a pessoa. Você marca um dia, um horário, local, e ali você senta e começa a discipular. Nós temos vários materiais para discipulado ali. O Braga, por favor, Braga. Daqui a pouco o irmão. Sim. Certo. Uhum. Sim. Muito boa, tua pergunta é muito boa, Braga. Bom, o discipulado, ele vai acontecer quando você sentir que a pessoa te dá abertura para isso, né? Então, veja, é até interessante isso, por mais que ela não esteja no PG, mas se você tem um amigo, né, uma pessoa do trabalho, ou vizinho, enfim, que demonstra interesse pelo evangelho, você já pode marcar um discipulado com ele, né? No discipulado, durante o discipulado, você vai apresentar o evangelho, essa pessoa vai ser desafiada com os seus pecados, a entender a graça de Deus, né? E a receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, esse é o discipulado. Então, assim, o momento ideal é quando você percebe que a pessoa, aqui no contexto do pequeno grupo, que a pessoa demonstrou interesse. Então, ela veio na primeira vez, ela foi bem recebida, tal. Veio a segunda vez, ela demonstra interesse em continuar participando do PG. Então, você já pode oferecer o discipulado, ok? Pode oferecer o discipulado. Nós temos alguns materiais de discipulado mais curto. Eu gosto muito de um discipulado inicial mais curto, né, com 8 lições básicas. Foi um que foi escrito pelo reverendo Leandro, onde você apresenta ali já de imediato o evangelho. E aí depois você segue com outras questões mais doutrinárias. Esse livro foi ampliado, inclusive, né, eu na época contribuí também com o reverendo Leandro na confecção desse livro. Agora ele já foi ampliado, se eu não me engano está até aí também exposto aí quem quiser adquirir, ok? Mas é um excelente material para discipulado. Então, precisa haver um encontro semanal, precisa ser fora do templo, precisa haver evangelismo, discipulado e multiplicação. O grupo precisa multiplicar, ok? O grupo precisa... sim, eu já te deixo você perguntar, desculpa. Já? Ótima pergunta também. O discipulado, qualquer irmão da igreja maduro pode fazer o discipulado. E geralmente ele acontece por quem trouxe a pessoa, né? Então, se você trouxe alguém no PG e essa pessoa demonstra interesse, então o mais indicado é que você mesmo discipule, porque ele já tem abertura contigo, ele já é teu amigo, entendeu? Então, veja que o evangelismo no pequeno grupo é o que nós chamamos de evangelismo por relacionamentos. É uma compreensão bastante esquecida nos dias de hoje, essa questão de evangelismo por relacionamento. Porque geralmente a gente pensa mais evangelismo como um evento, né? Vamos marcar um dia para sair entregando folheto e tal, mas o evangelismo ele se dá no dia a dia, como um estilo de vida, né? Então, se você trouxe a pessoa, o mais adequado que você faça, ok? Não precisa ser o líder necessariamente. Muito bem, então a multiplicação, no começo do grupo, precisa ficar claro para os participantes que esse grupo está começando, mas ele vai multiplicar. Ele não vai se tornar um fim em si mesmo. Ele não vai ser sempre aquele mesmo grupo, sempre as mesmas pessoas. Eu sei que é dolorido
Atualmente houve multiplicações, tomaram multiplicações também na congregação, né? Nós temos aqui as anfitriãs, os líderes. E aí é sempre aquela, poxa vida, estava tão bom, né? Estava tão gostoso todo mundo aqui, agora tem que dividir, né? As pessoas falam, tem que dividir. Na verdade, a gente nem usa a expressão dividir, né? A gente fala multiplicar. É uma expressão melhor até, né? Porque não é que houve uma divisão, brigou, agora cada um vai para um lado. Mas foi uma multiplicação planejada. Porque aí, multiplicou, então cada grupo vai também crescer novamente para multiplicar novamente. E é assim que o crescimento saudável se dá. Ok? Alguma pergunta até aqui? Ok. Ótimo, boa pergunta também. A multiplicação é quando o grupo atinge um número em que já não é mais possível se reunir dentro de uma casa, né? O número de pessoas cresce. A gente fala que o número ideal, que seria aproximado do ideal, é de até 15 pessoas, para configurar um pequeno grupo. Porque se você tem um grupo de 20, 25, 30 pessoas, aí não é mais um pequeno grupo, né? Tem igrejas aí que tem 30 membros, né? 20 membros. Então já não é mais um pequeno grupo, e você já não tem mais essa facilidade para interação, para conhecer uns aos outros, né, e tal. Então você deixa de ser um pequeno grupo. O ideal é que sempre gira em torno de até 15 pessoas. Então quando você ultrapassa isso, já é hora de multiplicar. Até mesmo quando você chega a 15 pessoas, porque o grupo ele não começa com 15 pessoas. Ele pode começar com 5 pessoas. E esse grupo vai crescendo. Quando ele atinge o número de 15, se você tiver mais um anfitrião e mais uma pessoa que pode liderar o próximo grupo, ou seja, aquele auxiliar que foi treinado, você já pode multiplicar. Aí você vai ter 2 grupos de 7 pessoas, ou um com 7, outro com 8, enfim, mas aí é assim que começa. Tá? E os critérios para a multiplicação vão girar em torno também da utilização. Quem vai para o próximo grupo? As pessoas que moram mais próximo do próximo grupo que multiplicou. Ou o critério de amizade também. Ou o critério de amizade. Então, tipo, alguém que estava nesse primeiro grupo, né, no grupo inicial, foi trazido por alguém desse grupo, e essa pessoa vai mudar para o outro grupo, então é natural que ele queira ir junto também. Então acontece, é bastante livre esse critério para que as pessoas vão ou que fiquem. O que se pede é que aqueles que são membros da igreja, que são conscientes, que eles estão num projeto de evangelismo, discipulado, eles não estão ali somente para, digamos assim, receber as benesses ou desfrutar, mas eles estão também num serviço, né? Então, às vezes, se for pedido para algum membro mais maduro para que ele vá para outro grupo, ele vai entender isso como um ministério. Eu vou ali porque eu vou contribuir mais ali. Entende? Sim? Ok, eu entendi. Então, as duas coisas são possíveis. Ou você pode fazer uma realocação, pedir para algumas pessoas irem para outros grupos. Agora, por que não multiplicou? Porque ainda não tem uma estrutura de liderança, né? Então, talvez a falha esteja sendo nessa formação de liderança, né? De pessoas que possam que tenham a consciência de que eles estão sendo treinados para liderar o próximo grupo, para receber, então, nas suas casas, ok? Então, essas duas coisas acontecem. Sim? Sim. Com certeza, isso também precisa acontecer, né? Ela é planejada pelo coordenador, supervisor, os líderes, juntamente com o pastor. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso também. Eu só vou até apressar um pouquinho, porque
o meu tempo já está acabando. Então agora, propriamente como implantar, ok? Eu precisava trazer toda essa visão para você, porque não adiantava eu falar aqui como implantar pequenos grupos, sendo que, de repente, alguns aqui ainda nem sabem o que é pequenos grupos. Então, eu falei sobre a estrutura, sobre a definição dos pequenos grupos, e agora sim, como implantar. Tá? A implantação do pequeno grupo é bastante simples, até porque a estrutura do pequeno grupo é simples. Talvez seja isso que garanta, né, o sucesso desse projeto, porque não exige grandes estruturas. É tudo muito simples, é só uma questão de discipulado, treinamento, né, formação de liderança. Mas então vamos lá, como implantar pequenos grupos na sua igreja? Em primeiro lugar é orar, né? Ore a Deus pedindo sabedoria para a implantação do PG, né? E você deve então dedicar um tempo aí para orar, né? Vários meses, talvez até mais que meses, você passar um tempo em oração, pedindo para Deus te dar sabedoria, porque todo projeto novo na igreja exige muito planejamento. Você não vai começar um projeto assim novo na igreja do nada, você vai precisar conhecer, orar bastante. Tá? Então a primeira coisa é orar pedindo a sabedoria a Deus. O segundo passo é estudar. Então você precisa estudar bastante acerca desse tema. Você precisa dominar esse tema. Você precisa conhecer esse tema com uma certa profundidade. Se o seu conhecimento ainda é raso, você não conhece bem, ou você quer começar somente porque viu alguma igreja fazendo, provavelmente você não vai ter muito sucesso. Eu conheço muita gente que começou e não deu certo. Porque começou dessa maneira, afoita, né, e aí já não teve a aprovação do conselho, e esse tipo de coisa não pode acontecer. Então, estude bastante, conheça os princípios do projeto, não apenas a estrutura, mas os princípios. Por isso que vai ser legal também a palestra do reverendo Leandro à tarde, né, sobre os princípios bíblicos. Conheça bem antes de começar, né? E também compartilhe com o conselho da igreja e com os demais líderes, aquelas pessoas que você pretende convidar para fazer parte, para que eles possam conhecer. Então estude junto com eles, conheça, de repente leve-os a eventos como esse, né, para que eles também possam conhecer. Então, isso vai te ajudar bastante. Terceiro passo é então vivenciar. Você vai vivenciar então o PG. Você já conhece a estrutura, já conhece os princípios, já tem um certo domínio sobre este assunto, tanto bíblico, teológico, histórico. Então você já vai saber responder se alguém chegar e falar, isso é célula, isso é G12 e tal. Você vai saber já responder claramente que não tem nenhuma ligação com essas coisas. Então você vai orar, estudar e você vai vivenciar. Como você vivencia? Forme um grupo protótipo. Um primeiro grupo. Esse grupo protótipo vai ser composto pelo pastor, né? Você que é o pastor da igreja que quer implantar. Então ele já convida aquelas pessoas que ele gostaria que fizessem parte da estrutura de liderança. Pode convidar os presbíteros, os diáconos, convidar irmãos que são líderes na igreja também, para que eles conheçam essa estrutura e participem e vivenciem este grupo. Então, já começa a reunir, né? Seguindo já estes 5 E's, seguindo esse modelo. Ali, ao mesmo tempo que você está reunido, você está vivenciando e conhecendo a estrutura e, de repente, ainda tirando alguma dúvida de alguém que não conhece como funciona isso. Bom, é muito importante que você anuncie para toda a igreja que você está implantando esse projeto e que você está começando um grupo protótipo com líderes inicialmente, mas e que depois toda a igreja poderá participar, né? É interessante que pode haver duas reações, né, dependendo da igreja, né? Pode ser que no começo todo mundo queira participar desse primeiro grupo, ou pode ser que pouca gente queira participar. Eu nunca vou saber como vai ser essa reação, né? Se a igreja tiver muito assim querendo participar e tal, você vai dizer que inicialmente é um grupo protótipo, que você está formando líderes, mas que esse grupo vai se multiplicar e todo mundo vai ter oportunidade, e é isso que você quer, que a igreja inteira esteja envolvida. Tá? Mas essa primeira equipe é uma equipe com líderes para se reunir. Sim. Sim,
Sim, é o que eu falei, né? Ela acontece por dois critérios, ou por aproximação geográfica, ou por aproximação até mesmo de amizade, né? De afinidade. Porque tem pessoas que moram num certo bairro, mas ele vem direto do trabalho, né? Então ele vem do trabalho, aí esse grupo fica mais perto para mim, eu participar desse grupo, ok? Então isso também é bem tranquilo. Então, ok. Então o terceiro passo, você vai vivenciar o grupo através de um grupo protótipo. E o quarto passo é multiplicar. Então, quando você multiplica esse grupo protótipo, né, cada uma daquelas pessoas que participaram do protótipo são pessoas que estão sendo treinadas para liderar um próximo grupo ou para serem auxiliares, né? Então, essa multiplicação ela pode se dar em 2 ou 3 grupos, né, vai depender do tipo de líder que você tem. Então, olha, eu tenho aqui líderes já preparados, que dominam o assunto, conhecem. Então, a gente já vai desse grupo protótipo, já vamos para 3 ou para 4, de repente, né? O ideal é que não seja muito no começo, porque aí você não consegue acompanhar. E é bom que a multiplicação ela aconteça naturalmente, para que cada grupo siga o mesmo DNA, o mesmo padrão, né? E se evite aquele problema de cada grupo ter um estilo, faz de um jeito. Não pode, tem que ser tudo seguindo a mesma estrutura. Ok? Sim. Ótimo, muito bom. Boa pergunta também. Olha, eu creio que seria importante vivenciar esse grupo aí pelo menos uns 6 meses, né, inicialmente reunindo, estudando, praticando, vivendo a vida de grupo. E aí, enquanto isso, você está treinando os líderes, né? De repente, até em uma outra reunião só para treinamento, para conhecer. E aí, após você perceber que todo mundo entendeu, compreendeu direito a visão, então você pode multiplicar. 6 meses. Eu creio que se você conseguir passar essa perspectiva, já dá para multiplicar. Agora, de um grupo, digamos que não seja o grupo protótipo, geralmente se dura 1 ano, né? O grupo se reúne ali durante 1 ano e depois de 1 ano se multiplica. Tem grupos também que passam de 1 ano para multiplicar, né? Vai depender muito da forma como está sendo conduzido, ok? Então você tem essas formações aí diversas. Bom, irmãos, então, com relação à implantação, você vê que ela é bastante simples, né? Basta você seguir esses critérios, conhecendo bem, orando, estudando, e aí não tem dificuldade de implantar, não. Eu não sei se tem alguma pergunta do que eu falei até aqui. Sim. Aham. Certo. Sim, sim. Sim, eu lembro. Olha, é uma excelente pergunta. Veja, o que a Tauana mencionou, né, os grupos corujões, né, é porque eram grupos de jovens que queriam fazer parte dos grupos, dos pequenos grupos, mas estavam na faculdade. Então eles não conseguiam participar. E aí eles pediram para nós, para a liderança, para que eles se reunissem à meia-noite, né, na sexta-feira, quando eles saíssem da faculdade, e ali eles pudessem reunir. Inicialmente eu achei que não iria muito longe, né? Porque imagina, meia-noite, depois da faculdade, numa sexta-feira e tal. E para nossa surpresa, né? E foi uma agradabilíssima surpresa, funcionou muito bem, né? Esses grupos, eles cresceram, multiplicaram, e hoje esses jovens estão, muitos deles casados, já são anfitriões de grupos, né? São líderes de grupos em horários normais. Então é legal, foi muito boa a experiência. Com relação a categorias, do tipo assim, grupo de jovens, ou grupo de crianças, ou grupo de adolescentes, ou só de mulheres, ou só de homens, é possível também, tá? É possível também. A nossa estrutura maior tem funcionado com grupos mistos, né? Então são grupos mistos, onde tem adultos, jovens, adolescentes, todos participam. Nós também temos grupos de adolescentes, também que funciona, grupos de jovens. É possível fazer todas essas formações, mas não é obrigatório, né? Tipo assim, tem que ser grupo misto, tem que ser só de jovens, só de crianças, só. Porque aí você vai parecer também um pouco com sociedades internas, né? Que já tem nas sociedades internas, no contexto presbiteriano,
adolescentes, jovens, o MP, SAF, o PH e tal, né? Mas é possível também que o PG possa ter esta formação. Ok? Sim. Sim. Ok. Assim, como eu falei, a gente fez várias experiências, né? Inicialmente, cada líder escolhia o estudo, ou ele mesmo fazia, né? E ali ele compartilhava esse estudo. O que a gente percebeu que algumas pessoas tinham dificuldades, né, para preparar esse estudo, enfim, ou mesmo a gente não tinha o controle, né, do que se está estudando nesses grupos, porque por mais que os supervisores eles visitem os grupos, eles não estão necessariamente toda semana no mesmo grupo. Então, quando nós passamos a fazer os estudos, a experiência foi muito boa, os líderes queriam isso. Agora, evidentemente, por uma vez ou outra, algum grupo queira estudar um outro assunto naquele dia. Fala assim, a gente poderia, na semana que vem, estudar alguma coisa sobre aborto, né? Está se falando aí sobre o aborto, tal. Será que poderiam trazer algum estudo? É possível, mas isso tudo passa pela coordenação. Tá? Não é uma escolha aleatória, a gente vai agora estudar, tá? Mas é possível. A gente tem essa liberdade, inclusive quando são meses que tem 5 semanas, essa quinta semana a gente deixa livre para o líder escolher o tema que eles querem estudar. Ok? Mais uma vez reforçando que o objetivo no PG não é um estudo sistemático, né? Para isso a gente valoriza a escola bíblica dominical, que os crentes estejam na igreja, na escola bíblica dominical. Sim. Certo. Isso é uma transição natural, né? Não é que, tipo assim, eles têm que ficar no grupo até um certo período e depois ir para a igreja. É uma transição natural, né? A gente, ao mesmo tempo que a pessoa vem ao grupo, é por isso que eu falo, é importante já oferecer um discipulado, já essa pessoa está sendo convidada a ir na igreja, ela já está congregando, já está participando dos cultos, né? É natural, é uma transição natural, né? Não precisa ter uma coisa, um esquema para transicionar. Ok? Você vai, e deve ser uma preocupação constante dos líderes que as pessoas que estão nos PGs, elas estejam na igreja. Porque aí elas vão confundir, né? Senão elas vão achar que o PG já é a igreja, a gente não quer isso. Quem foi aqui mais? Ali, Selma? Sim, sim. Sim, isso mesmo. Uhum. E caminha para o PGs. É verdade, tem pessoas que vão direto para a igreja, né? Ou porque assistiram alguma pregação, né, na internet, nas mídias sociais e tal, conhecem a igreja e elas vão para a igreja. E aí, nesse caso, a maioria são pessoas já que são crentes de outras denominações, né, ou pessoas que estavam sem igreja e conhecem a igreja. E aí a gente caminha também para o pequeno grupo. Ok? Irmãos, agradeço a atenção de vocês e que Deus possa nos ajudar a conhecer mais, a vivenciarmos mais. Isso que tem sido uma bênção, né? Não são coisas irrefletidas ou modismos. Nós não estamos dizendo que isso aqui é a última revelação, ou a última trombeta, né, Anderson? Você recebeu alguma, se estava em algum local e recebeu, não, né? Foi natural, né? Fruto de estudos e tal. Então a gente quer que vocês conheçam melhor e que a gente possa crescer com isso daí. Tá? Eu passo a palavra então para o nosso irmão Anderson.